Graça e paz, povo da cruz, estamos indo para o nosso 14º episódio da nossa série de devocionais Vivendo Provérbios, um capítulo por dia, uma vida com sabedoria. E hoje falaremos sobre o caminho do coração, que é a sabedoria que edifica casas. Provérbios capítulo 14, verso 1 vai nos dizer: a mulher sábia constrói seu lar, mas a insensata destrói com as próprias mãos. Provérbios 14 é um capítulo profundamente relacional. Embora o versículo fale de uma mulher, o princípio é universal, é para todo mundo. A sabedoria vai construir ambientes e a insensatez destrói ambientes. Casas, famílias, amizades, ministérios, empresas, casamentos, tudo é influenciado pela sabedoria ou pela insensatez de quem está ali. Então hoje nós veremos como a sabedoria edifica, como a insensatez corrói e como construir ambientes saudáveis. E o primeiro ensinamento de hoje é: onde há sabedoria, há construção. Construir exige intenção, precisa ser intencional, exige tempo, exige paciência, exige maturidade, ele vai exigir consistência, exige sacrifício e exige renúncia. Lembrando uma coisa, casas não caem de repente, casas não caem da noite para o dia, mas também não são construídas de repente. Sabedoria é um processo diário. É a mesma coisa, se você parar para pensar, uma dieta. Vamos dizer que você esteja acima do peso, seja um pouco maior, um pouco mais largo, um pouco mais fofo, como ser mais carinhoso na fala, ou tá gordo. Vamos dizer que você esteja acima do peso, tá? Você começa a fazer uma dieta e você vê, nossa, é muito difícil perder, é muito difícil. Mas você precisa também entender que você também não ganhou esse peso da noite para o dia. Da mesma forma que você está tentando construir uma vida saudável, diminuindo o seu peso, né, para chegar num IMC bom para a sua saúde, né, você também construiu a gordura que acumulou. Então, sempre estamos construindo, ou de forma sábia, ou de forma insensata. Então, a construir com sabedoria vai exigir intenção, vai exigir tempo, paciência e maturidade. Então, tipo assim, você pode até pensar, eu também gastei tempo para construir gordura, eu tive paciência para ganhar essa barriga, mas você não teve maturidade e agiu com insensatez. Então, seja maduro, seja consistente. Sabedoria, a construção sábia requer sacrifício e muita renúncia. Sabedoria é esse preço diário que você paga dentro do processo. Ensinamento 2. Onde há insensatez vai haver autodestruição. E o texto fala também isso. A insensata o destrói com as próprias mãos. Ninguém precisa vir. Ou seja, ela mesma destrói aquilo que Deus lhe deu. Então, insensatez destrói emoções, reputações, relacionamentos, destrói planos, destrói oportunidades e destrói com ambientes. A insensatez é essa inimiga interna da sua casa, inimiga interna dos ambientes. Então, o texto de Provérbios fala assim, ninguém precisou ajudar aquela pessoa a destruir. A sua própria insensatez destruiu toda a sua casa. Ensinamento 3. A sabedoria traz paz. O verso 30 diz isso: o coração em paz dá vida ao corpo. A sabedoria, ela pacifica as discussões, ambientes tensos, lares conturbados, relações quebradas. Paz é fruto de sabedoria emocional e espiritual. Lembre-se que é uma construção.
de paciência, de maturidade, de permanência, de perseverança, de consistência, de sacrifício, de renúncia. Coloque na sua cabeça, ninguém disse que seria fácil, mas você conseguirá ver um resultado agradável para Cristo se você permanecer em sabedoria. Ensinamento 4. A insensatez produz crise. Verso 29 diz: os que se irritam facilmente cometem tolices. Isso a gente tem visto muito nos nossos dias. A insensatez se traduz em reações explosivas. A gente tem visto muito isso, né? As pessoas muito brabas em tudo, brabas principalmente no trânsito. Qualquer coisa é motivo para se explodir. Palavras impensadas, decisões precipitadas, atitudes que destroem, torna aquele ambiente totalmente ruim, totalmente hostil, porque a insensatez não apenas fere, a insensatez ela contamina. Ela não vai só ferir as pessoas naquele ambiente, vai contaminar as pessoas daquele ambiente. Ensinamento 5. A sabedoria sabe o valor do temor do Senhor. Verso 26 e 27 vai dizer mais ou menos ali, no temor do Senhor, a firmeza, a firme segurança. A sabedoria nasce do temor de Deus. E sobre temor já falamos em episódios lá no começo. É só você ir lá buscar, se você não ouviu ainda. E essa sabedoria nasce do temor de Deus, que traz respeito, eu tenho reverência, eu tenho dependência, eu tenho humildade, eu tenho obediência. Casas fortes são casas tementes ao Senhor. Se você não está temendo ao Senhor, se você não está tendo respeito por quem Ele é, se você não está sendo reverente, não, eu sou reverente, quando eu chego na igreja eu até ajoelho para orar, ou quando eu chego na igreja eu faço até isso, aquilo, outro. Isso é uma reverência que as pessoas veem. Agora, qual é a reverência que o Senhor está vendo? Eu não estou dizendo que é errado, você pode continuar ajoelhando, o problema não é isso. O problema é quando a sua reverência, ela só é ou só existe para que as pessoas vejam. E Cristo não vê essa reverência. Sabe por quê? Ele não está vendo dependência, você dependendo dele exclusivamente. Não está vendo humildade, ele não está vendo obediência. O que é uma casa forte? Tema ao Senhor. Se a sua casa está fraca, isso está revelando que você não está temendo ao Senhor. E não é sobre medo. Reverência. Você não está temendo quem Ele é. E por que não está temendo? Porque não o conhece. Porque não o conhece, porque não se relaciona. Porque não se relaciona, porque desobedece. Simples assim. Pastor, então o que eu faço? Busque um lugar de confissão e arrependimento. Troque a semente e faça tudo novo. De novo. Porque nós temos um exemplo, um modelo perfeito na palavra. Cristo, nosso construtor perfeito. Jesus não apenas constrói casas, ele constrói vidas. E ele diz: quem ouve minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que constrói sua casa sobre a rocha. É lindo demais esse texto, né? Cristo cura rachaduras, reforça fundamentos, restaura paredes derrubadas, reconstrói ruínas emocionais. Ele é o verdadeiro edificador. Construa seu lar com palavras de vida. Toda casa precisa de afirmação e verdade. Se está tudo ruim, libere palavras de vida. Libere palavras de vida. Não é você ficar vivendo de pensamento positivo. Não. É sobre fé. Cristão não vive de pensamento positivo. Cristão vive de fé. Se está tudo ruim, você diz assim: pode cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou ser atingido. Posso passar pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque a sua vara e o seu cajado me consolam. E o Senhor tem preparado uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. Então, afirme, use a palavra, abra a sua boca para dizer verdades eternas para sua família. Libere sentenças que agradam ao coração de Deus para a tua família.
libere palavras de vida, libere destino eterno para a tua casa, e não um destino de destruição, mas um destino de vida. Fortaleça a sua fé, confesse a palavra, controle as emoções. Controlar as emoções é construir, querido. Reagir com sabedoria, preserva o ambiente. Ore diariamente pela sua casa. Famílias não se constroem sem intercessão. Tire de dentro de casa tudo que destrói. Críticas constantes, gritos, amargura, comparação, isso tudo derruba as paredes e vai destruindo a sua casa. Seja uma pessoa sábia e não insensata. Para com a comparação, com a amargura, para de grito, para de palavras que proferem morte, libere palavras que tragam vida para o teu lar. Se você tem destruído o seu ambiente com suas mãos, pare agora. Se arrependa, peça perdão, mude suas atitudes. Volte ao temor do Senhor. A sabedoria te chama de volta ao propósito eterno. Deus pode reconstruir o que foi destruído. Pode restaurar o que você perdeu. Pode transformar seu lar em um lugar de paz. Pode te fazer sábio, mesmo que nunca tenha sido antes, até o dia de hoje. Nada que você destruiu é irreparável para Deus. Senhor, nos dá sabedoria para construir e não para destruir. Aquieta o nosso coração, cura as nossas feridas, disciplina as nossas palavras. O Espírito Santo de Deus edifica a nossa casa e o meu e o nosso interior. Que Cristo seja o fundamento da minha vida. Amém.